Galera, bom dia, tudo bom? Então, hoje eu vou fazer aqui a leitura, né? Os pontos do segundo capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, que é esse aqui, tá? E hoje o livro vai falar no segundo capítulo ele vai falar sobre você não é um acidente. Ontem a gente falou sobre que tudo começa em Deus, que o centro de todas as coisas, o foco é Ele, você não é o foco, tá? Você é introduzido num plano que já está acontecendo, numa história que já está sendo contada. Porém, hoje no segundo capítulo, o Rick Warren vem falar sobre a importância da sua vida, né? Que você não é um acidente. Então, o primeiro ponto que eu queria falar que ele comenta no livro é sobre a origem, né? Ele fala que seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, sua vida não é um acaso da natureza. Aí ele fala sobre isso. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas certamente Deus o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Então, tem muitos casos de pessoas que não foram planejadas, de gravidez não planejadas, porém isso pelos nossos pais naturais, né? Deus, independente dessa circunstância, ele já havia planejado. Então, pode parecer para nós que visualizamos essa linha do tempo, essa timeline, pode parecer que não, né? Mas para ele, mesmo com não planejamento, mesmo com nossos pais não, se eles não nos desejaram, Deus já havia planejado isso, né? Deus já tinha um plano sobre isso, né? E a gente sabe que muita coisa a respeito de paternidade, maternidade não planejado tem a ver com essa raiz, né? Com essa origem do pecado. Mas mesmo assim, Deus ele já tinha um plano, né? O Rick Warren fala, mesmo seus pais não, se eles não te planejaram, Deus já havia escrito essa história, né? Ontem a gente partiu de um ponto muito de uma cosmovisão, de uma visão de mundo a partir do que Deus fez, e hoje a gente está vindo para uma ideia de como Deus nos fez de forma particular, né? Então ele fala que seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, sua vida não é um acaso da natureza. Tem muita gente que acredita que a vida dela é um acaso, a vida dela ela veio ao mundo por acaso, né? Então quando a gente parte desse ponto de vista que a nossa vida foi por acaso, é um acaso, porque minha gravidez não foi planejada, mas quando você entende que há algo que antecede seus pais, antecede a relação dos seus pais, antecede sua gravidez, que é um plano eterno, por isso a importância de se relacionar com o eterno, né? Seus pais podem não tê-lo planejado, mas certamente Deus o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Então, eu sei que muita gente tem essa visão, essa crença, porque foi desenvolvida, né, foi criada a partir da relação com os pais. Muita gente ouviu que não foi planejado, teve muita gente que ouviu que você é fruto de uma relação, sei lá, fora do casamento, você é fruto de uma relação, às vezes até abusiva, mas Deus faz faz algo com isso, ele é eterno, então os planos dele não são limitados a essa cronologia, a essa linha do tempo, ele tem algo que vai além disso, né? Salmo 138:8 diz: muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro, e você não está respirando nesse exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Isso é Davi falando, né? Então, não existe acaso na sua criação, na nossa criação, né? Tudo
tudo que aconteceu, que... Deixa eu só mudar aqui. A gente pode ter até uma crença errada, uma crença limitante acerca disso, né? Por às vezes não experimentar, não ter uma experiência com Deus e não ter essa revelação. Mas não há coincidência, acaso na criação, né? Pode ser que os nossos pais ou a nossa família tenha essa inabilidade de comunicar de fato, né? Nossa origem, porque a nossa origem está no eterno, né? Nossa origem está naquele que nos criou e criou tudo. Então, esse salmos é um salmo que eu uso até como refúgio, né? Salmo 138:8. É um salmo que te leva para a origem, te leva para a sua raiz, né? Fala de identidade, fala de onde você veio, né? Que antes mesmo do ventre da sua mãe você já estava sendo desenhado, você foi desenhado de forma personalizada, cada traço seu, cada desenho cada desenho do seu rosto, cada desenho do seu corpo, ele foi todo planejado, tem um objetivo, teve um objetivo e tem um objetivo, né? Nesse momento presente, Deus te desenhou para algo específico, Ele te desenhou de forma personalizada, né? Se ontem a gente falou que você foi desenhado, você foi feito para algo que já estava acontecendo, hoje a ênfase é: você foi feito de forma personalizada. O fato de você ter sido feito para uma obra que já estava sendo feita, para uma história que estava sendo contada, não diminui o fato de que você foi feito de forma individual, personalizada, íntima, né? de forma original, tá? Então, esse Salmo 138:8 é um salmo que me leva para as origens, é um salmo que me leva de volta para esse lugar de refúgio, para esse lugar de abrigo do Senhor, né? Que Ele trata a nossa raiz, a nossa identidade, a nossa origem, que é no eterno. E em Efésios 1:4 diz: muito de se estabelecer como fundações da terra, muito antes de estabelecer como fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido antes como foco do seu amor. Então Paulo vem e reforça para a igreja de Éfeso essa identidade, essa origem, né? Porque às vezes o nosso foco, a nossa energia está em descobrir aquilo que temos que fazer, está em descobrir quais os resultados que temos que ter. Não está errado. Porém, há algo que antecede isso, que é a nossa origem, a nossa originalidade, a nossa raiz, né? Porque se eu sei onde está a minha raiz, se eu sei qual é a minha origem está nele, logo o fruto esse fruto, ele vai ser um resultado ou algo natural da minha raiz, da minha origem, né? Então, logo se eu sei que eu sou de origem eterna, os meus objetivos são eternos, os meus desejos são eternos, são coisas que levam para esse mesmo lugar de origem, né? Da onde eu saí, para ele eu retornarei. Então, quando eu passo a pensar de forma eterna, de forma que me leva para esse lugar de origem, todos os meus frutos, todas as minhas ações, toda essa minha inclinação me leva para esse lugar de eternidade. Então, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido antes como foco do seu amor. Então, você entender a sua origem, você entender que você não é um acidente, que você tem uma origem, que você tem um lugar de onde você veio, mesmo que a partir das suas relações com pai, mãe, família, autoridades que você teve, isso não ficou tão claro para você, isso ficou de alguma forma uma nuvem, ficou uma confusão, a palavra afirma isso. Por isso a importância do relacionamento com a palavra, né? O relacionamento com essa palavra, que ela é eterna, que ela é uma palavra que ela não muda, sabe? É uma palavra que ela afirma
ela é uma coisa que te dá ela é uma palavra que te dá uma convicção, que te dá, ela te traz uma metanoia, faz você pensar de forma diferente de como você pensava antes. Então a importância dessa palavra, né? Então, você não é um acidente, né? Esse capítulo é muito bom, ele reforça a sua identidade, te leva para esse lugar de origem. Aí tem uma parte aqui no segundo capítulo que fala, né? Deixa eu ver se é essa aqui. Isso. O Dr. Michael Denton, pesquisador experiente em genética humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu que todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam uma teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Ou seja, todo o universo, toda a criação, ela foi criada de forma pensada, de forma arquitetada, ela foi escrita, né? Ela não é algo aleatório, a humanidade, a natureza, ela não é fruto de uma explosão, ela não é fruto de uma coincidência, não é fruto de uma aleatoriedade, né? Um próprio cientista diz, né, que o universo como um todo foi especialmente criado, ele foi especialmente criado, né, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo. Então Deus nos criou para algo, Deus nos criou para um objetivo, né? Ele não nos criou para vivermos uma vida sem objetivo, uma vida aleatória, uma vida onde, e quando você toma essa consciência de objetivo, essa consciência de intencionalidade, você não vive uma vida aleatória, uma vida sem destino, né? Então, a própria ciência comprova a organização, comprova essa não aleatoriedade, essa coisa intencional, esse objetivo. Há um objetivo, teve um objetivo na criação, teve um fundamento, né, que nos dá, que nos conforta, né, porque nos traz para dentro de uma identidade, um lugar de origem onde você entende que você não é um acidente, você entende que a natureza não é aleatória. Porque logo, se você pensa que a natureza foi feita de forma aleatória, como você faz parte desse sistema, né, como você faz parte dessa vida, dessa naturalidade, você também pensa, você pode pensar que você foi feito de forma acidental, de uma explosão ou de uma evolução que não se explica, né? Você foi feito de forma particular e personalizada, entendeu? Então, essa parte que é muito interessante da comprovação de um cientista, né? Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam uma teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Isaías 45:18 diz, aí eu anotei, né, que a Bíblia disse a mesma coisa há milhares de anos atrás, né? Isaías diz, ele é Deus que moldou a terra e fez, ele afundou e criou, não para estar vazia, mas para ser habitada. Então, ela não é fruto de um acaso, a própria terra ela não foi criada aleatoriamente, não é fruto de uma explosão, ela foi criada de forma intencional para ser habitada, lugar de habitação, né? O lugar onde o homem habita de forma intencional, de forma personalizada, né? Deus criou você com cada característica que você tem, com cada predisposição, cada habilidade. Muitos vão sendo desenvolvidos no decorrer, mas você já tem coisas que são inatas, já estão dentro de você, né? Então, eu não posso falar que isso é aleatório, que isso é um acidente, né? A palavra reforça isso, que Deus criou o homem, Deus criou a terra. Então, há um objetivo central nisso.
tá? E agora, o último ponto que eu queria falar é sobre uma coisa interessante que o Rick Warren diz assim, né? Primeiro a gente fala sobre a criação, de seu nascimento não ter sido um erro ou um infortúnio, sua vida não é um acaso da natureza. E esse último ponto fala assim: há um Deus que o fez por uma razão. A sua vida tem um significado profundo. Descobriremos esse significado e propósito quando tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Aqui ele fala um pouco sobre o que a gente comentou ontem, sobre o que eu comentei ontem. Essa coisa de você descobrir o seu propósito em Deus. Você se voltar para Ele, você se voltar para o Criador, né? Então, Ele o fez por uma razão e a sua vida tem um significado. Deixa eu só mudar aqui. Tá no YouTube. Pronto. Ele o fez por uma razão e a sua vida tem um significado profundo. Ó, ele o fez por uma razão e sua vida tem um significado. Porém, para descobrirmos, tirarmos a coberta desse significado e dessa razão, temos que ter Deus como ponto de referência, né? Então, para que a gente tire essa coberta do nosso significado, do nosso propósito, temos que ter Ele como ponto de referência. Primeira coisa. Romanos 12:3 diz: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Olha isso, que profundo. Né? A única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é, pela sua natureza e pelo que Ele faz por nós. E eu até acrescentaria aqui, Paulo diz, né? Ao que Ele fez por nós. Dá o seu próprio Filho para nos trazer uma nova vida, uma nova natureza, um retorno à originalidade, uma metanoia, uma mudança de rota, né? Porque a mensagem central do que Jesus pregou foi: arrependei-vos porque o reino é chegado. Então, se você procurar ali no original, arrependimento é mudança de rota, mudança de pensamento. Entende? Então, logo, se eu penso diferente, eu vou para um destino diferente. E quando ele falava pense de forma diferente porque o reino é chegado, ele estava querendo dizer: voltem a pensar como antes, como o homem antes da queda, como Adão, né? A palavra fala que Jesus é o segundo Adão e ele veio reproduzir essa nova natureza em nós. Então, a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele fez por nós e faz por nós. Tem um poema do Russell Kelfer que resume bem isso, né? Ele fala: você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo, aquilo que a gente falou ontem, né? Você já faz parte de um plano. Esse plano já estava sendo desenhado e você foi introduzido nele. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Aqui a gente tem que tirar os nossos olhos desse perfeito e entender a complexidade desse termo perfeito e como Deus tratava perfeito nas Escrituras, como Deus tratava essa perfeição no homem, né, que ele caminhava junto, exemplo, a Abraão. Tem uma passagem em Gênesis que fala: Abraão, seja perfeito, vai, seja perfeito. E esse significado de perfeito não é de quem não erra, é de quem é sincero, sincera. O termo ali estava sincera. Esse perfeito, ele me vem muito na mente Davi, que era um homem perfeito. Em qual sentido? Não é que ele não errava, é que ele era um homem sincero. Um homem que abria, confessava os seus pecados, um homem que abria e derramava seu coração diante de Deus. A perfeição que Deus quer é esse homem sem máscara, esse homem que admite, né? Admite seu pecado, confessa seu pecado e se arrepende dele. Então, você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável, homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão.
você tem significado, você foi feito de forma personalizada, existe um significado, existe uma razão para você ser dessa forma, existe uma razão para você ter essa naturalidade, para você ter nascido onde você nasceu, né? Não que você vai ficar a sua vida onde você nasceu, ou que você vai ficar a sua vida toda nesse mesmo lugar, nessa mesma geografia, mas há uma motivação para você ter sido criado e desenvolvido nesse lugar, né? Nosso Deus não cometeu nenhum erro, Ele o teceu no útero, você é exatamente o que Ele quis fazer. Olha isso, como fala de identidade, como fala de origem. Você é exatamente como Ele quis fazer. Será que isso te conforta? Isso me conforta muito. Você olhar para a sua aparência física, você olhar para você olhar para onde você nasceu, para a família que você veio, e você entende que Deus fez exatamente o que Ele queria fazer. Ele não errou, né? Às vezes a nossa crença, a nossa configuração mental nos faz acreditar que viemos da família errada, por que viemos nesse tempo, por que minha aparência física é dessa forma, por que eu sou dessa cor, por que eu sou dessa raça, por que meu cabelo é assim, sendo que Ele fala, você é exatamente o que Ele quis fazer. Então, quando nós temos esse problema de autoimagem, né, se olhar para nós mesmos que não é a maneira que Cristo olha, isso de alguma forma, ela é um pecado, é uma maneira pecaminosa de se ver, sabe? É olhar para a criação de Deus e não estar satisfeito, estar insatisfeito, é não nos amar como Ele nos fez. Então, esse poema ele é bem profundo, ele vai falando ponto por ponto. E aqui tem: os pais que você teve foram escolhidos por Ele. A despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos que Deus tem em mente e estão aprovados pelo Senhor. Então, os pais que você teve, a família que você teve, e a despeito dos seus próprios sentimentos, isso que você sente, isso tudo é genuíno. Às vezes você é uma pessoa mais sentimental, você é uma pessoa mais melancólica, uma pessoa até mais fria, mas às vezes só está em desequilíbrio seus sentimentos, suas emoções, porque você é exatamente como Deus queria que você fosse. Quando você tem esse encontro com Jesus, você tem essa nova natureza, passa a viver uma vida que faz você ser transformado de glória em glória, você começa a revelar a identidade dele em você. A identidade dele é revelada em você, você passa a se tornar original, você vai tirando todo aquele acúmulo de coisas que vieram sobre você e que formaram quem você é hoje. Às vezes você não está num estado de sentimento, de emoção, de maturidade onde você queria estar, mas vivendo e se relacionando com ele, você vai tirando essas camadas e vai se tornando original, né? Através da relação com ele. Aquele trauma que você enfrentou não foi fácil e Deus chorou por aquilo. Deus chorou por aquilo, o ter machucado tanto, mas foi permitido para moldar seu coração, para que você crescesse a sua imagem. Então, todos os traumas que você enfrentou, todas as dores, as dificuldades que você passou, tudo aquilo que você acredita que Deus não estava ali, ou que você pergunta, por que Deus que isso aconteceu comigo? Às vezes um abuso, às vezes um assalto, um sequestro, não sei, algo que aconteceu com você, uma briga muito marcante com seus pais, às vezes uma relação muito complexa no relacionamento conjugal, né, com os filhos. Isso tudo, nós temos que olhar para isso como um aprendizado. O que Deus está me ensinando ali? O que eu posso aprender com isso? Né? Porque isso te moldou. Então, o que a gente vê muito hoje na internet, com a internet nos possibilita pessoas que foram abusadas foram curadas disso. O exemplo é Joyce Meyer, né? Foi abusada pelo pai desde pequena, foi abusada e foi maltratada na área sexual ali, e hoje é uma referência para mulheres que foram abusadas, uma referência, ela pode falar com autoridade porque ela venceu isso, ela foi curada, né? Cristo a curou e trouxe para ela esse ministério, esse chamado, essa missão, né? Então o nosso dever, o nosso papel é ir atrás dessa cura que está em Cristo, para que isso que no passado era algo negativo, sombrio, escuro e trevas que a gente não deseja nem falar ou nem pensar nisso, para se tornar algo, uma luz para quem está nesse mesmo caminho,
né? Então, todos esses traumas, tudo isso que você viveu, ele de alguma forma foi... ele vai ser transformado em algo que traga, que atinja mais pessoas, que possa curar mais pessoas. Deus, ele tem um plano para isso tudo, sabe? Então, Deus que criou todas as coisas, que criou todas as pessoas, e que criou todos os sentimentos, que criou todas as emoções que nós temos, ele permite que nós sejamos essa pessoa sentimental, emocional. Ele sabe o que fazer com isso. Ele sabe o que fazer com isso, né? Com a nossa ira, com a nossa raiva, com a nossa rejeição, ele tem uma cura para isso. Deixa eu só voltar aqui. Então, esse poema, ele é um poema bem profundo, se você analisar ele ponto por ponto, né? Fala que Deus chorou por aquilo que te machucou tanto, mas foi permitido para moldar o seu coração. Imagina, Deus deu o seu próprio filho na cruz, né? Mas ele, como ele é eterno, ele já sabia o fruto disso, o resultado disso. É a mesma coisa com a gente, acontece com a gente. Às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas que se você consegue entender a estação, você consegue passar a estação, né? A importância de discernir a estação também. Você está numa estação e você precisa passar para outra estação para você entender o fruto daquilo. Às vezes o fruto não dá na estação que a gente está, ele dá na próxima estação, sabe? Então é importante isso. Você é quem é por uma razão, você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado porque há um Deus. Então, recapitulando, né, sobre você não ser um acidente. E esse poema fala muito disso, fala muito sobre isso. Eu vou até colocar esse poema na legenda do post, né, que é do Russell Kelfer. É muito bom esse poema. Se você analisar ponto por ponto, fala muito sobre identidade, origem, né? Sobre você não ser um acidente, sobre você ter um Deus criador que permitiu que você passasse tudo que você passou, mas você precisa passar de estação, você precisa mudar a estação para poder colher esse fruto que um dia foi amargo, que hoje foi transformado, sabe? A partir de quem você se tornou em Cristo, né? Porque o que é você conseguir superar esses traumas? Na mente você pode até lembrar, mas você já não sente mais a dor no coração. Entende? Você sofreu ali um abuso, aquilo te dói. Quando você é curado, você lembra disso, você não esquece, você não sofre amnésia, porém aquilo já não machuca o seu coração mais. E agora você tem autoridade, você tem capacidade de falar de forma natural daquilo, sabe? De falar para outras pessoas como superar, como serem curadas nessa área. Então, o fato de você não ser um acidente devia te confortar muito, me conforta muito. Saber que você foi pensado, você é original, você foi personalizado, suas características, sua família, até seus traumas, tudo isso foi para te moldar e trazer você para esse lugar hoje, para onde você está hoje. E se você ainda não está, de alguma forma, curado ou está sentimentalmente como deveria estar, você deve recorrer para Ele. Você deve recorrer e procurar a cura nele, em Cristo, sabe? Porque já foi feito, já está pago, já foi feito na cruz. O perdão que às vezes você não recebeu ou você não se perdoa, Ele já perdoou, sabe? Então, é esse tempo de voltar para Ele, se voltar para Ele, entender a sua identidade, a sua origem nele, para que você possa florescer em Cristo, para que você possa dar frutos em Cristo, sabe? Entendendo que você é amado, você foi programado, você foi desenhado, você foi personalizado, todas as características do seu corpo. Às vezes você tem um problema de autoimagem forte, não gosta das suas características físicas. Eu tive isso. E quando eu compreendi que, quando eu olhava para minhas características físicas e não achava, não me agradava quando eu olhava no espelho, eu já tive essa experiência de autoimagem. Isso refletia nos meus relacionamentos, na minha insegurança. E outra coisa,
E mais grave ainda, né? Eu estava pecando contra Deus, que eu olhava para a criação dele e não me agradava daquilo. E quando eu pedia a Cristo para eu poder eu me olhar, eu me ver como Ele me vê, tudo mudou, né? Então você tem essa consciência nele, você tem esse amor, você é arraigado em amor, você é uma coisa que te transforma, que você olha para outras pessoas como você se vê, sabe? Então se você se olha, se tem um problema de autoimagem, se você tem um problema de complexidade, de inferioridade, né? Um problema complexo nesse sentido de autoimagem, sobre quem você é, você vê as pessoas da mesma forma, sabe? Quando você pede para Cristo, Cristo me ensina, Deus me ensina, Jesus me ensina, Espírito Santo me ensina a eu me olhar, a eu me ver como o Senhor me vê, para que eu possa ver as outras pessoas como o Senhor vê, sabe? Então, tudo é uma dinâmica, é uma coisa que funciona interligada. Se eu não me vejo, se eu não tenho a minha autoimagem resolvida, logo eu vejo os outros da mesma forma. Se eu me amo, porque eu experimento esse amor, logo eu amo todas as pessoas da mesma forma. Então você só tem como dar aquilo que você realmente está cheio, aquilo que você realmente está transbordando, sabe? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre você não ser um acidente. Esse capítulo 2 é um capítulo que fala muito sobre a sua identidade, sua origem, seus traumas, suas deficiências na área emocional, tudo isso que você passou, que você pode superar em Cristo, para que você possa ser essa pessoa que Ele já visualizou, que Ele já tem no plano eterno, para que você possa ser introduzido no plano dele e possa frutificar nesse reino, sabe? Possa ser uma pessoa que produza frutos, que seja uma pessoa que atraia pessoas para perto de você a partir daquilo que você se tornou nele, entende? Então, essa é a mensagem do capítulo 2, você não é um acidente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo capítulo.